Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindo a mais uma aula, o meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre Entity Framework, uma aula que muita gente me pediu no canal do Torne-se um Programador, aqui pela página, pelo WhatsApp, ou seja, muita gente me pediu para eu falar sobre o Entity Framework. Então hoje eu vou começar a dar a introdução do Entity Framework, colocando inicialmente uma das estratégias que é a Code First, ou seja, vocês vão ver como que você faz a sua codificação para gerenciar a sua base de dados. Hoje eu vou falar para vocês das 3 estratégias que a gente utiliza para trabalhar com o Entity Framework e vocês vão ver no decorrer dessas aulas como que vocês podem utilizar todas essas estratégias para aumentar o seu projeto e aumentar, obviamente, a rentabilidade em cima do seu projeto. Então bora lá, vamos começar a aula. Muito bem! Nas minhas aulas anteriores, vocês já ouviram falar de Objection Relation Mapping, ou seja, o famoso ORM, né? Então eu mostrei para vocês como que vocês criam o próprio ORM de vocês através da tecnologia chamada Reflection. Ou seja, eu ensinei para vocês nas aulas anteriores do Torne-se um Programador como que você pode fazer um mapeamento da sua base de dados através de uma tecnologia utilizando, obviamente, Reflection. Então, minha gente, se você olhar nas aulas anteriores, lá no Torne-se um Programador, você vai conseguir verificar isso que eu falei. Porém, para alguns projetos rápidos, alguns projetos que você precisa de uma maior velocidade no desenvolvimento, você costuma utilizar alguns frameworks. E o Entity Framework é um muito utilizado hoje em dia por todos os programadores C#. Justamente por causa dessa facilidade em você conseguir gerenciar o seu banco de dados, ou seja, gerenciar os seus modelos. Por isso muita gente utiliza o Entity Framework. Antes do Entity Framework, lá atrás, quando eu comecei com C#, a gente utilizava um outro chamado NHibernate. Esse NHibernate também é um Object Relation Mapping, ou seja, através de mapeamento com XML, você conseguia fazer toda a interação que você precisava pela base de dados. Mas, como eu ensinei para vocês a criar o próprio ORM de vocês, eu utilizei em muitos projetos meus, confesso, que o meu próprio ORM, né? Eu criei lá o gdocs.business. Ou seja, esse foi o meu framework que trabalha com migrações, que trabalha com evoluções, cria banco de dados em runtime, trabalha com procedure, tudo bonitinho, por causa que eu fiz utilizando esse Reflection. Hoje, na nossa aula, eu vou mostrar para vocês como vocês não inventarem a roda, como que vocês podem utilizar o componente que já está pronto para agilizar no desenvolvimento do sistema de vocês, ok? O Entity Framework, eu também conhecido como EF, né? Ou seja, ele trabalha diretamente com os seus modelos. Ou seja, você está falando ali, ó, se você for colocar na aplicação 3 camadas, você está falando da aplicação da camada de database ali, ó. Database. Ou seja, a camada de database e a business, né? Você está falando dessas duas camadinhas aqui, como eu mostrei para vocês na aplicação 3 camadas. Então você está falando dessas duas camadas interligadas. Você está mexendo diretamente com o model. Ou seja, se você está mexendo com MVC, você está falando diretamente do model do MVC. Então é bem por aí que a gente vai começar a trabalhar, ok? E o Entity Framework ele tem 3 estratégias. O Database First, né? Database First, o Model First e o Code First, ok? Hoje iremos ver o Code First. Eu vou abordar tudo que a gente vai utilizar diretamente no Code First, para depois eu mostrar para vocês Database First e Model First. Eu tô meio atrapalhado aqui hoje. Bom, vamos lá. Então, primeiramente uma breve explicação do que são essas 3 estratégias aqui. Existem algumas empresas que têm a figura do rapaz chamado DBA. Ou seja, para vocês que estão aí no Torne-se um Programador, que já entraram lá no site do Torne-se um Programador, vocês vão ver que tem lá uma área de SQL Server. Ou seja, o Fernando é uma pessoa, um parceiro do Torne-se um Programador e ele grava as aulas de SQL Server. Ou seja, o que o Fernando é? Ele é um DBA, ou seja, uma pessoa que gerencia o banco de dados. Então existem algumas empresas que trabalham com a estratégia do DBA. Ou seja, o DBA, esse profissional do banco de dados, tem todas as explicações e todos os fundamentos
para mostrar para você que criar a database bem elaborada é algo que você precisa fazer no começo de um projeto. É algo muito questionável nos projetos hoje em dia, por exemplo, por projetos de startup, né? Tem muitas startups que preferem ir criando o modelo primeiro, então depende muito do tipo de projeto que você vai trabalhar, ok? Se você for trabalhar em um projeto na empresa onde tiver a figura do DBA, então o que você vai receber? Possivelmente você vai receber uma tabela, né? Um banco de dados completo com todos os modelos interligados, com o diagrama ali de entidades e relacionamentos, tudo feito para você. Ou seja, através dessas entidades e de relacionamentos que o DBA ou a equipe lá do banco de dados criou para você, você vai fazer um mapeamento dessa tabela e deste mapeamento ele vai gerar todos os seus modelos. Ok? E aí você vai fazer isso de forma visual, ou seja, você vai clicar, conectar qual é a base de dados que você quer, que já tem todas as tabelas, vai clicar no mapeamento, next, 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 finish, ele vai gerar para você todas as classes que você precisa para trabalhar, gerenciando então todas as tabelas que foi criada, né, pelo DBA. Então essa é a estratégia do Database First, ou seja, é uma estratégia que ela é mais simples ao você gerar o mapeamento e todas as classes do banco de dados, porém é uma estratégia um pouco dificultosa para as pessoas que vão mexer muito em código, para as pessoas que gostam de fazer a engenharia, né? As pessoas que gostam de mexer em cada parafuso, entender cada coisa que tem do seu sistema, ok? Porque isso daqui, ele gera um código para você, então ele trabalha ali com generate, né? E ele gera para você parte desse código. Ou seja, você muitas vezes não vai ter o controle do que foi gerado aqui. E aí as modificações que você precisa fazer no arquivo de database, às vezes acaba sendo um pouco mais complexas. Eu já dei muita aula particular tentando muitas vezes ajudar alunos que utilizou esse tipo de estratégia, o Database First. Então, depende muito, né, do tipo de projeto que você vai utilizar, ok? O Model First, ele é muito parecido com o Database First, mas também de forma manual. Ou seja, agora você não vai ser o DBA que criou a base de dados. Você vai criar a sua base de dados, mas também de forma visual. Ou seja, você vai entrar no gerenciador, vai mandar gerar a sua classe, vai fazer a entidade de relacionamento pelo próprio Visual Studio e vai mandar rodar as migrações. Ou seja, ele vai criar para você os seus modelos, mas também de forma visual. Essa é outra estratégia que você pode utilizar. Então, toda vez que você for pensar em Database First, você vai ter que pensar no seguinte: quem gerencia a sua base de dados é a figura do DBA. Quando você vai mexer com a estratégia de Model First, você então tem que imaginar que quem vai gerenciar vai ser você, os seus modelos, porém de forma visual. Ou seja, você vai entrar no gerenciador de modelos, vai clicar Next, 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 Finish, vai gerar o seu modelo e esse modelo vai gerar uma réplica dele lá no banco de dados, ok? E a terceira forma, que é a forma que eu mais gosto, é o Code First. Ou seja, o Code First vai fazer com que você crie os seus modelos de acordo com o que você precisa. Você é desenvolvedor. Por quê? Porque você sabe todas as entidades que você precisa para construir aquela solução. Imagina que você está fazendo ali um cadastro, na realidade você está fazendo um e-commerce. E aí você sabe que você vai ter cliente, que você vai ter produto e várias outras coisas de dentro de um e-commerce. Então você precisa ter a flexibilidade de criar a classe, criar a orientação objeto da maneira que você necessita. Então quando você vai para a solução Code First, neste caso você não vai trabalhar de forma visual. Para muitos isso é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil porque estão mais acostumados com essa parte visual aqui de você gerenciar as coisas. Porém, para você que é programador raiz, que mexe com muito código, vai ver que a estratégia do Code First, ele vai ser uma das melhores para você. Por que eu digo isso? Porque você vai ter como gerenciar toda a arquitetura do seu projeto. Você vai ditar a arquitetura que vai ficar o seu código. Você não vai gerar parte do seu código para depois você ter que modificar, ok? Então vai depender muito mesmo, gente,
muito da estratégia da equipe que você está utilizando, muito do projeto que você está utilizando. Então você pegou um projeto lá que você já recebeu a database inteira e você quer entregar algo rápido, vá para o Database First. Você está fazendo algo que é muito rápido, é um sistema ali que você só quer gerenciar o banco de dados ali rapidamente, não quer ter muito trabalho de fazer a engenharia, vá para o Model First. Agora, se você está criando um projeto, esse é um projeto que você quer fazer mais com a engenharia mais bonitinho, com o relacionamento e ter mais controle do seu código, vá para o Code First, ok? Beleza, então hoje vamos falar sobre o Code First. E o que vamos ver hoje então? Eu vou mostrar para vocês que até então, nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês como é que você gerencia os pacotes, ou seja, todas as libs que você instala no seu projeto através do Nugget. Só que eu ensinei vocês a fazer isso de forma visual. Hoje, vamos parar de utilizar a forma visual e vamos começar a utilizar o gerenciador de pacotes console, ok? Por quê, minha gente? Porque vocês precisam começar a se acostumar a mexer com o console. Vocês vão ver que em outras linguagens, por exemplo, Ruby on Rails, Node.js, que eu dou aqui no próprio Torne-se um Programador, PHP, vocês vão utilizar bastante a linha de comando. Então vocês também que trabalham com C Sharp precisam se acostumar com a linha de comando. E não tem nada melhor do que você se acostumar do que o gerenciador de pacotes, ok? Então eu vou mostrar para vocês como habilitar o gerenciador de pacotes, como que vocês vão ali utilizar o Nugget para fazer o quê? Instalações dos pacotes. E você vai instalar o Entity Framework através do gerenciador de pacotes. Também você vai utilizar o gerenciador de pacotes para rodar as suas migrations, ou seja, as migrações do seu banco de dados, tá? Bom, vamos lá. Como que funciona as migrações? Toda vez que você está criando uma aplicação, imagina que aqui é a sua solução, ok? E aí você precisa então interagir com o banco de dados. Você tem duas opções. Ou você faz uma conexão direta com o seu banco de dados, você utilizando ali o Database Reader, o Database, o SQL, Database Data Table, né? O Data Adapter, ou seja, tudo isso que eu já ensinei para vocês de forma manual. Ou vocês utilizam essa ligação direta, ou vocês utilizam o Framework, o ORM. Ou seja, vocês criando ou utilizando o Entity Framework. Nesse caso, o Entity Framework. E esse Entity Framework, ele vai fazer a ligação para você com o banco de dados. Então, você não vai criar conexão direta para cá. Você vai utilizar o Framework, o ORM, e ele vai fazer a responsabilidade para você com o banco de dados. Então, uma vez colocando aqui, você começa a criar as tabelas no seu banco de dados. E como eu estou fazendo aqui a estratégia do Code First, o que vai acontecer aqui primeiro? A gente vai criar o nosso código aqui, ou seja, vai criar a nossa classe aqui, vamos mandar rodar a nossa classe e o próprio ORM vai aplicar isso na base de dados. Ele vai fazer isso para vocês de uma forma muito mágica, tá? Vocês vão ver que é somente você instalar tudo e a sua base de dados está configurada que ele vai jogar os dados aqui para você de forma muito automática, ok? Só que na hora que você cria uma tabela, cria uma classe, você fala que a sua classe ela tem ali o nome dela, né? E você fala que ela tem os atributos e os métodos, né? Aqui embaixo. Quando você tem os atributos e os métodos, você fala aqui, ó, que nos seus atributos você tem aqui, por exemplo, o nome, você tem aqui, por exemplo, o ID, telefone e outras propriedades que você tem no seu modelo. Só que aí na hora que você cria esse código e ele aplica os dados na base de dados, você vai ver que muitas vezes você vai ter necessidade de criar outros atributos aqui neste mesmo modelo. E quando você cria outros atributos aqui, esses atributos não vão vir automaticamente para a sua base de dados. Você vai precisar rodar uma espécie de migração. Ok? Como eu ensinei para vocês lá migração. Como eu ensinei para vocês, criando o ORM, que vocês têm que fazer a espécie de migração de vocês ou alterar a base de dados de vocês, aqui não foge, aqui é a mesma coisa. Então, quando você cria um campo novo, você vai precisar falar para a sua base de dados que esse novo campo que você criou na sua classe precisa ser apendado, precisa ser aplicado aqui diretamente na sua base de dados. É aí que você começa a utilizar as migrações. Se você olhar também na aula de Ruby on Rails, você vai ver que eu falo sobre migrations, muito sobre migrations lá. E você vai ver que tem exatamente a ver com o que eu vou explicar para vocês aqui hoje também em C Sharp, tá bom? Pessoal, então é isso. É isso que eu queria explicar para vocês aqui, o que a gente vai fazer na aula prática, né? E aí agora a gente vai lá para o computador para executar tudo isso
online, tudo isso diretamente com vocês, para que vocês possam fazer a mesma coisa aí do outro lado do computador de vocês. Então agora vai lá para o seu computador, pegue lá o seu Visual Studio, abra ele e veja o que eu estou fazendo e replique do mesmo jeito que eu estou criando aqui, para que você também possa aprender e fixar os dados em sua mente. Então agora vamos lá, diretamente para o computador. Legal, pessoal? Então de volta no computador. Pessoal, eu vou falar para vocês e vou mostrar, na realidade, as 3 aulas que eu mencionei sobre Object Relational Mapping, ok? Então você tem essas 3 aulas aqui, ó, a 42, a 43 e a 44. Essas 3 aulas eu explico muito bem como que você cria o seu próprio ORM, ok? E hoje vamos começar a mexer no Entity Framework, mas é importante que você veja essas aulas para você conseguir entender o que está por trás do Entity Framework. Não somente utilizar o Entity Framework nos seus projetos, sino entender o que é que está por trás ali. Quando você consegue entender, você tem uma maior clareza de como utilizar o objeto na melhor performance possível, ok? Então eu recomendo a vocês que vejam essas 3 aulas também, tá bom? Então voltando aqui, e muito importante, se vocês tiverem alguma dúvida nessa aula, não esqueça de marcar a aula particular, que eu vou estar remoto atendendo vocês e mudando ali, ajudando vocês com a evolução do projeto, ok? Beleza, então, minha gente, ó, vou vir aqui para o Visual Studio, ok? Então aqui peguei uma solução vazia e vou criar uma nova solução. Então, novo, vou vir aqui em projeto e aí eu vou escolher a opção do meu projeto como Console Application, ok? Tá aqui o Console Application e vou colocar assim, ó, Code First, Entity Framework, né? Code First, ou seja, a estratégia que a gente vai utilizar hoje, ok? E vou criar a aplicação. Então ele vai gerar aqui para mim e a partir dessa aplicação a gente vai fazer tudo o que a gente precisa aqui, tá bom? Então deixa ele criar a aplicação. Perfeito, aplicação criada. Agora o próximo passo é a gente criar os modelos que a gente vai utilizar para esse objeto aqui, para esse nosso exercício. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu vou vir aqui no Solution Explorer e vou clicar com direito e vou criar uma nova classe. Então aqui, ó, adicionar classe. E aí essa classe que eu vou adicionar vai se chamar então cliente, ok? Cliente. Beleza, então criei a minha classe chamada cliente aqui. Vou colocar aqui como public e vou colocar os atributos que eu quero para minha classe. Então ele vai ter o atributo ID, int, vamos lá, public, int, ID, ou seja, meu primeiro atributo, e vou definir ele como uma propriedade, tá? Então, lembra lá das aulas de propriedade, get e set. Legal. Aí vou colocar as minhas outras propriedades aqui. Vou colocar o nome, vou deixar como string, string, e vou colocar minha outra propriedade como telefone. Vou arrancar isso daqui, vou colocar como telefone. Legal, então tenho meus 3 atributos aqui da minha classe, ok? Essa classe não está conectada ao banco de dados, não tem nada aqui para fazer com que ele fique no banco de dados, né? Mas é uma classe comum. Então qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer aqui? A próxima coisa é a gente instalar o Entity Framework no nosso projeto. Então você vai vir aqui diretamente em ferramentas, vai vir diretamente aqui no gerenciador de pacotes e vai escolher esse daqui, ó, console gerenciador de pacotes. Lembrando que agora a gente vai começar a utilizar esse console para fazer as instalações e para rodar o que a gente precisa aqui, tá bom? Eu vou aumentar um pouco mais o código aqui, a visualização para vocês enxergarem. Aqui está em 93%, eu vou colocar aqui como 150% para vocês enxergarem aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Install, vou dar um tab para ele completar, package, tá vendo? Eu escolhi aqui Install Package e vou colocar aqui ó, o Entity, e vou dar um tab, ó, Entity, e ele já aparece aqui para mim, ó, Entity Framework, tá vendo? Escolhi essa opção, e aí agora eu quero que vocês se atentem a aqui, ó, o meu gerenciador de pacotes e referências. Nota que aqui eu não tenho nenhuma referência, ok? Nenhuma referência para o Entity Framework, ok? Então eu vou deixar isso daqui aberto
e vou rodar o gerenciador de pacote para vocês verificarem. Ó, rodando o gerenciador de pacote, nota aqui, ó, ele vai fazer as instalações e ó, já vai adicionar aqui o framework, os dados, ou seja, as libs que eu preciso para fazer conexão. Ele já identificou que eu tenho aqui na minha base de dados um SQL Server. Ele já identificou isso. Por ele ter identificado que eu tenho um SQL Server, ele também já fez a configuração aqui para mim do meu SQL Server, ou seja, já está aqui para mim o Entity Framework SQL Server. Microsoft, com Microsoft sempre trabalha muito bem, então ele já faz essa interligação. Aí aqui, ó, eu tenho também a forma, né, a versão que ele instalou do Entity Framework. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais, ó. Ele instalou essa versão aqui 6.2.0 do Entity Framework e também aqui no meu app-config ele já mostrou aqui ó, a configuração do banco de dados, ou seja, também ele já está aqui ó, conectando com o meu SQL Server Provider e aí ele já vai entender que eu tenho um SQL Server instalado na minha máquina. Se você tivesse que mudar o provider, é aqui que você vai mudar esse provider, é nessas strings de conexão aqui que você vai colocar então a string de conexão da onde que você quer colocar da sua base de dados, tá vendo? Aqui tem toda a configuração que você precisa para mudar ali o seu Entity Framework, tá bom? Beleza, então aqui, lembrando que a configuração está na minha máquina local, então eu já fiz a instalação aqui do meu Entity Framework. Agora o próximo passo aqui que eu preciso fazer é, o Entity Framework ele trabalha com as classes, como eu expliquei para vocês na estratégia de classe lá atrás, tem o tipo de estratégia que você trabalha com modelos inteligentes e modelos burros, né? Ou seja, modelos que não têm processamento. O Entity Framework ele vai trabalhar com modelos que não têm processamento. Neste caso, essa estratégia que eu estou mostrando para vocês. Então, nessa estratégia aqui, o Entity Framework ele vai pegar essa classe aqui ó, e vai utilizar uma outra classe para fazer toda a parte de alteração, exclusão e etc. no seu objeto. Tem como você trabalhar com o Entity Framework com objetos inteligentes? Tem também, a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas a primeira estratégia que eu vou usar com vocês aqui é para você conseguir trabalhar com classes sem processamento, ou seja, classes que só tem os seus atributos e quando você tiver métodos é somente para tratar alguma coisa de negócio. Para mexer com banco de dados a gente vai mexer com outra classe, ok? Então eu vou clicar aqui com direito e vou criar uma nova classe. Essa classe que eu vou criar aqui ó, vai ser a classe que vai fazer toda a parte de responsabilidade de clientes lá na base de dados utilizando o Entity Framework. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo que eu já fiz para que a gente possa utilizar ele. Legal, e aí eu vou colocar o nome da minha classe como cliente context, né? Ou seja, o contexto do meu cliente. Beleza, então criei aqui, vou deixar aqui também como público. E aí eu vou mandar herdar aqui ó, da minha base de dados o dado do Entity Framework, ou seja, a classe que o Entity Framework precisa. Vou clicar com direito para vocês verem o meu exemplo aqui e vou colocar exatamente esse exemplo aqui que eu já preparei para vocês nessa classe. Então, ó, olha só que interessante. Ó. Coloquei o exemplo e aí vocês vão ver que ó, o DB Context ele não conseguiu enxergar, ou seja, eu não fiz o using do Entity Framework aqui. Então, quando eu clicar nesse objeto e aparecer a lâmpada aqui, ó, eu vou fazer o use do Entity Framework, ok? Então, coloquei aqui o using dele, bonitinho, tá aí. O meu Entity já foi vinculado à minha aplicação. E aí eu tenho aqui também um DB set, ou seja, eu vou setar lá na minha base de dados um objeto chamado cliente. Ou seja, quando eu faço isso daqui, ó, quando o Entity Framework entende que eu fiz isso, ele automaticamente cria uma tabela lá no banco de dados se ela não existir. Ou seja, a gente ainda não tem a base de dados lá no SQL Server. Se vocês olharem aqui, ó, eu não tenho nenhuma base de dados falando que eu estou utilizando o Entity Framework. Ó. Vou até dar um atualizar aqui. Ó, não tenho nenhuma base de dados aqui falando que eu tenho esse Entity Framework. Mas, como eu vi aqui na minha aplicação e defini o Database Context falando que eu quero uma tabela de cliente, quando eu rodar a minha aplicação, automaticamente ele vai fazer assim, ó, opa, eu tenho um Entity Framework, tenho uma conexão com o SQL Server, tenho um objeto chamado cliente, e esse objeto chamado cliente eu tenho essas propriedades. Então, joga lá no banco de dados, appenda lá para mim. Então é isso que ele vai fazer, ok? Eu vou pegar aqui um código para utilizar, ó, vou utilizar aqui um outro pedaço de código meu, e aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou pegar somente essa parte aqui,
E aí eu vou colocar aqui para vocês verificarem. Então eu vou vir aqui no meu programa CS e vou mostrar para vocês que o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou dar um using, ou seja, eu vou abrir a minha conexão, né, do meu cliente context, ou seja, dessa minha classe aqui cliente context. Então eu abri aqui um pacote de conexão e aí quando ele sair desse bloco ele vai fechar a conexão, tá? E aí eu tenho aqui, ó, meu contexto. Neste meu contexto, eu vou falar para ele chamar lá na base de dados a quantidade de clientes que existem no meu banco de dados, né? Nota que aqui, ó, eu estou utilizando o context. E esse meu context, quando eu digito aqui, ó, clientes, ele já me traz o cliente que eu quero. Ou seja, qual que é o cliente que eu quero? Esse cliente dessa tabela que eu criei, que tem esses atributos, e olha que interessante, que eu setei aqui no DB7. Ele é tão inteligente que neste ponto aqui, ó, ele já entende que esse dado aqui ó, já vai ser uma chave primária, já vai ser um autoincremente. Então olha lá que legal, ó. Eu vim aqui e falei que eu quero trazer a quantidade de clientes que eu tenho cadastrados na minha base de dados. Então context.clientes, a minha lista, .count, ele vai tentar trazer isso daqui para mim. Agora eu vou dar um play aqui e vou colocar o debugger aqui embaixo. Ó. E aí vamos ver o que vai acontecer. Dando um play, deixa ele compilar minha aplicação, e aí vocês vão ver aqui a magia acontecer. Muito bem, código compilado, ele já trouxe aqui para mim a minha solução, está tentando rodar aqui o meu dado, olha lá, tentando rodar para mim, abrindo aqui, e possivelmente ele vai parar aqui no meu debugger. Vou esperar mais um pouquinho. Essa primeira compilação é um pouco mais demorada, porque nessa primeira compilação ele vai lá na base de dados, checar se existe a minha base de dados, se não existe, ele cria e ele tenta criar também ali a minha tabela se não existir. Ou seja, esse é um processo que é um pouquinho demorado. Mas ó, vamos lá, ele já rodou aqui para mim. Agora eu vou olhar aqui na minha base de dados, ó, terminou de rodar, tá aqui, quantidade de clientes, ó, ele trouxe aqui, deixa eu ver, vazio, tá vendo? 0. Porque eu somente criei a base de dados, e agora eu vou vir aqui na minha base de dados e vou dar um reload. Ó, nota que agora ele já criou minha base de dados, tá vendo? Ó, Entity Framework, que é o nome do meu projeto, ponto, cliente context, que é o contexto da minha base de dados ali para cliente, tá vendo? Eu vou abrir aqui e vou olhar dentro das minhas tabelas. Olha que interessante, eu tenho aqui ó, uma tabela chamada clientes. Vou clicar com direito e vou mandar exibir as linhas dela. Rodando aqui, ó, ele trouxe o ID, o nome e o telefone. Viu que interessante? Agora vamos ver a estrutura dessa tabela. Eu vou dar aqui um View Designer, né, dessa tabela, para que vocês possam enxergar a estrutura dela. Então deixa ele abrir aqui. Legal, abriu a estrutura. Olha só que interessante. Criou aqui ó, um nome com varchar, um telefone com nvarchar também. Colocou aqui o ID, permite nulo, não permite. E olha lá que interessante, aqui também ó, ele já entendeu esse ID aqui como um autoincremente, ou seja, ele já vai fazer esse objeto aqui ser identity, tá vendo? Ele é identity. Então ele já faz um autoincremente, ele já identificou que isso daqui é um ID e já identificou que isso daqui é uma chave primária, ok? Então a estrutura já está bonitinha, criada, né? E aí eu tenho essa outra tabela aqui que é a Migrations, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente o que é isso daqui, tá bom? Beleza, então criamos aqui a nossa tabela, né? Então agora vamos brincar um pouco mais com esse framework aqui. Acabamos de criar ela. Agora eu quero inserir um dado na base de dados. Então deixa eu continuar aqui. Agora eu quero inserir um dado aqui na base de dados. O que eu tenho que fazer então, já que eu criei a minha tabela? Basicamente eu vou fazer assim, ó, context.clientes.add e eu vou adicionar o que dentro dessa tabela? Um novo cliente. Então, novo cliente. E olha lá que interessante, eu vou passar os atributos dele aqui. Ó. Eu vou colocar o nome igual a Danilo e o telefone igual ao meu telefone aqui. Ó. Vamos lá. 11 9 7 6 14 41 54, ou seja, acabei de colocar os dados aqui, ponto e vírgula, e aí só isso já é o suficiente para ele salvar o dado na base de dados? Não, não é o suficiente. Esse context aqui ele vai fazer tudo no contexto desse cliente, ok? Então a gente pode fazer tudo aqui dentro, mas neste caso, ok? Neste caso eu quero salvar somente o dado de cliente, né?
ou adicionar outras tabelas aqui e salvar também. Ele vai funcionar por quê? Porque está dentro do mesmo contexto. Então, olha só, context.saveChanges, ou seja, eu estou mandando salvar todas essas alterações. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar, ele vai pegar esse objeto aqui, ó, e vai mandar inserir na minha base de dados. Olha que interessante isso daqui. Se eu tivesse um ID aqui, ó, ele já ia fazer alteração na minha base de dados. Ele é inteligente a esse ponto, né? Como eu criei aqui, ó, cliente context, ou seja, tudo que tem a ver com cliente, ele está dentro desse contexto. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma outra tabela, colocado aqui como pedidos, né? Então a minha tabela aqui agora, ao invés de ser clientes, chama pedidos. E aí eu venho aqui e coloco o meu objeto pedido. O que ia acontecer aqui? Ó? Eu estou criando uma outra tabela dentro do contexto cliente, ou seja, ele iria para essa minha base de dados aqui, ó, chamado cliente context, e iria criar uma outra tabela aqui dentro, chamado pedidos, ok? Então, minha gente, não se apegue achando que isso daqui, esse contexto, ele tem a ver com a sua tabela. Esse contexto ele tem a ver com o banco de dados. E aqui dentro você pode setar todos os bancos de dados que você vai utilizar. Ou seja, quando você vai utilizar aqui, ó, o Save Changes, você pode adicionar todos os objetos que você quer salvar nesse mesmo contexto. E quando você dá um Save Changes, ele vai pegar de todos esses objetos e vai mandar inserir todos esses objetos ao mesmo tempo lá na base de dados, ok? Então eu vou parar isso daqui para a gente fazer essa outra parte aqui depois, né? Então deixa comentado aqui. E aí, quando eu mandar salvar essas alterações, eu já vou aplicar esse dado lá na minha base de dados, ok? Então vou salvar aqui e vou dar um iniciar novamente para que a gente possa ver o que vai acontecer agora. Vocês vão ver que a compilação agora, ó, é um pouco mais rápida, porque ele já inseriu os dados na base de dados, ele já fez o que tinha que fazer, agora é só o tempo de compilação e execução, né? Então deixa ele terminar de executar, olha lá, executou, faz a conexão com o banco de dados, demora um pouquinho essa conexão e já salvou. Olha lá, já salvou o dado na base de dados. Agora vamos dar uma olhada aqui de novo. Eu vou vir aqui, ó, vou deixar um select do jeito que está aqui mesmo. Então, rodar. Ó, vocês vão ver que agora, ó, inseriu um Danilo, inseriu dois Danilo. Rodei isso aqui duas vezes, tá vendo? Na realidade ele abriu o meu código ali duas vezes e olha só, inseriu aqui, ó, bonitinho. Nota que aqui ele colocou o ID 1 e o ID 2, ou seja, o autoincremente. Se eu colocar aqui, ó, mudar isso daqui para asterisco, ou seja, a minha query para asterisco, eu estou trazendo todas as colunas do meu banco de dados, tá vendo? Então, nesse caso, eu só tenho essas três colunas aqui mesmo. Então, ele já rodou dentro desse meu contexto essas três tabelas aqui. Agora, vamos fazer uma coisa aqui mais inusitada, né? Eu vou criar aqui uma tabela também chamada de produto. E aí, ó, deixa ele rodar aqui, parou, e vou criar aqui uma outra classe, e essa outra classe eu vou chamar de produto, tá? Então, produto. E aí nessa classe de produto eu vou alterar aqui também, produto, vou colocar aqui nome e descrição. Descrição do produto, ok? Então coloquei aqui ID, nome e descrição do produto, ou seja, meu objeto novo aqui que eu quero utilizar. Vou vir aqui no meu context e vou falar que agora eu tenho um objeto chamado produto. E esse objeto aqui ele vai retornar produtos. Espera aí, deixa ele carregar aqui no Visual Studio. Opa. Produtos. Beleza, então agora no meu contexto eu tenho clientes e tenho produtos, né? Agora olha que legal que eu vou fazer aqui, ó. Dentro desse mesmo contexto eu vou salvar os dois objetos. Então da mesma forma como eu estou salvando aqui o contexto de cliente, eu também vou salvar o contexto de produto, onde ele já vai criar o produto e já vai inserir, tá? Então, olha lá, vou renomear isso daqui para produto, nome, descrição, e a descrição eu vou colocar aqui, teste produto. E aí aqui eu vou colocar como câmera 2x. Legal, então tem aí um produto que eu vou inserir e tenho um objeto cliente. Lembrando que aqui, como eu vou inserir produtos, eu tenho que colocar o objeto que eu quero, que é o produtos. O Save Changes eu vou deixar de uma vez só. Então aqui eu vou inserir o Danilo 2 e vou rodar aqui esses dois contextos aqui para duas classes diferentes e vou rodar o Save aqui para ele salvar a minha base de dados. Pronto, dado rodado, e olha lá que interessante o que aconteceu aqui, ó. Ele tentou rodar o dado no meu contexto e olha lá que ele falou aqui, ó, que não existe, ou seja, tem alterações nos meus modelos
dentro do meu contexto e que não reflete a base de dados. Por não refletir a base de dados, eu não consigo fazer essa alteração. Ou seja, eu acabei mexendo aqui no meu objeto, mas não consegui fazer essa alteração lá. Para isso eu preciso criar o quê? Uma migração, ou seja, eu preciso utilizar os migrations. Eu não vou fazer a migration por enquanto dessa tabela de produtos. A gente vai fazer ela daqui a pouquinho. Eu vou bloquear ela aqui de novo. E aí agora eu vou rodar o meu código de novo para inserir o Danilo 2. Vocês vão ver que dessa vez ele vai tentar rodar e ele vai inserir o Danilo 2, porque agora não há mais mudanças no meu contexto. Na realidade ainda há mudança no meu contexto, porque o meu contexto aqui, ele está aqui dentro do meu client. Eu vou comentar o meu client de novo. Deixa eu comentar o meu client aqui. Ó, vou comentar o client aqui nesta parte aqui também. Legal. E agora eu vou rodar novamente. Agora, como não tem alterações, ele vai rodar naturalmente e vai salvar o Danilo 2 lá. Porém, vocês viram que a alteração que eu fiz no meu contexto, ele não conseguiu aplicar justamente porque ele precisa que você crie esta migração, ok? Então deixa ele simplesmente rodar dessa forma. Aí, ó, perfeito, rodou. Vou mostrar aqui para vocês, ó lá. Tá lá o Danilo 2, ele inseriu. Ele está inserindo duas vezes aqui por causa do meu antivírus, né? O meu antivírus ele vai testar primeiramente a minha aplicação console que eu abro e depois ela roda novamente. Então é por isso que ele está rodando duas vezes aqui. Mas olha lá que interessante, agora eu rodei aqui e ele não deixou, ele bloqueou por causa da migração. O que eu vou fazer? Antes de criar essa tabela de produtos, eu vou alterar a tabela, né, diretamente, o objeto cliente. Ou seja, eu vou colocar mais um item aqui no objeto cliente, eu vou colocar o CPF, ok? Então, CPF. Ou seja, mais um item. Então agora quando eu rodar novamente, vocês vão ver que ele vai olhar lá na base de dados, ó, tá rodando aqui novamente, e ele vai olhar lá na base de dados, viu que dá problema na migração, ou seja, ele não vai conseguir rodar esse dado, né? Então aqui é o meu antivírus que está rodando, deixa eu cancelar aqui, e aí ele vai tentar rodar agora a forma correta e vai me mostrar que eu tenho então uma pendência. Ou seja, eu preciso ter essa migração. Então deixa ele terminar de rodar. Ó, ele vai falar que eu preciso ter essa migração, ou seja, eu preciso criar ela. E aí agora que a gente vai utilizar o console para adicionar um campo na tabela de cliente, ok? Então vamos lá no gerenciador de pacote e o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai escrever add traço migration. Olha lá, ó, add migration e eu vou colocar aqui, ó, cliente e o nome que eu quero, CPF. Ou seja, eu estou criando uma migração chamada cliente CPF. Quando eu mandar rodar, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai falar que eu não tenho no meu Entity Framework habilitado as migrações. Ou seja, Enable Migrations na minha aplicação não está habilitada. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Deixa eu aumentar mais o código aqui para vocês enxergarem também. Ó, 150. Eu vou precisar aqui, ó, rodar então o Enable Migrations, para que ele possa entender na minha aplicação que eu vou utilizar Migrations dentro desse meu Entity Framework. Então rodando aqui, ele vai rodar, olha lá, ó, criou mais o contexto, que é esse contexto das migrações, tá vendo? E aí colocou aqui a configuração, adicionou a minha migração inicial, que é a da Create Database, aqui você está conseguindo ver, ó, a Create Database, eu vou diminuir isso daqui para vocês verem, e ele terminou aqui, né? Agora eu vou diminuir aqui a minha tela, para vocês conseguirem enxergar. Olha lá que interessante, ó. Então ele já mapeou a primeira tabela que eu criei, que é a tabela de clientes, olha lá, ó. E ele mapeou bonitinho aqui para mim, falando os campos que eu tenho, tá vendo? Que é a primary key e tudo mais, ó, a down, que é para remover essa tabela. Então, ele já fez uma migração muito parecido com o Ruby on Rails lá, utilizando migrations, tá vendo? Agora eu vou voltar a rodar aquele comando, que é aquele comando inicial que eu estava rodando com vocês, para ele rodar a minha migração. Então, eu vou vir aqui, ó, quero criar cliente CPF. Dei um Enter aqui. Agora, como já está habilitado a Migrations, ele vai gerar um scaffold para mim do meu cliente CPF. Rodou bonitinho, tá aí funcionando. Deixa eu voltar aqui ao contexto normal. E olha lá que interessante, ele agora criou essa outra migração. Quando eu rodar a migração, o que ele vai fazer? Vai criar aqui, ó, o CPF para mim lá. Quando eu rodar para fazer o rollback,
ele vai tirar o meu CPF. Ou seja, agora eu tenho uma migração para rodar. E aí, o que eu venho aqui ó, no meu console e tenho condições de rodar essa migração. Então, vou voltar aqui o código para 150 para vocês verem. Então, eu vou vir aqui e vou digitar update. E olha lá que interessante, update database. Ou seja, quando eu mandar rodar o update database, ele vai aplicar esse novo campo lá na minha base de dados. Nota que eu criei o meu migration aqui. E aí ele pega essa aplicação e roda. E olha lá que interessante, ó. Ele criou o campo a mais aqui para mim. Ou seja, eu rodei aqui a minha migração e ele já fez ali a configuração tudo bonitinha para mim. Deixa eu voltar aqui ao contexto normal. Peraí, deixa eu colocar aqui como 70% para eu enxergar. Aí, beleza. Então, minha gente, aqui eu adiciono e removo os campos que eu quero, simplesmente inserindo os dados na minha migração. Bom, agora vamos fazer o teste para ver se ele vai funcionar bonitinho no nosso programa, né? Então, eu vou vir aqui e vou inserir, então, mais uma informação, ou seja, vírgula. Agora eu vou colocar o meu CPF aqui para poder preencher diretamente nesse meu contexto. Então, vamos lá, colocar um CPF aqui. E aí eu vou rodar o meu código diretamente para a gente ver se ele vai, nos próximos registros, colocar o CPF. Então, deixa ele rodar aqui no contexto do meu antivírus e rodar diretamente no meu objeto. Agora, já rodando, eu vou mostrar aqui para vocês que ó, ele já executou, tá vendo? Inserindo aqui o meu CPF, tá vendo? Bonitinho, funcionando lá, colocando o CPF para mim, ou seja, mais uma alteração bonitinha. Agora, a gente precisa colocar, então, no contexto, a classe de produtos, né? Como é que a gente vai fazer? Eu vou parar aqui, vou vir no meu DB Context e vou colocar também que ele tem aqui, ou seja, a minha classe de produtos, ok? Beleza, então tudo aí, tudo bonitinho, configurado. Agora o próximo passo aqui é a gente adicionar a migração de produtos. E como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou rodar o mesmo comando que eu rodei aquela hora lá, para poder inserir a migração de cliente. Eu vou adicionar aqui ó, uma migração de produtos. Então, adicionar a migração produto. E vou colocar aqui, deixa eu aumentar de novo o tamanho, ó, e vou rodar aqui agora a minha migração para produto. Ele vai criar uma migração para mim, deixa ele terminar, olha lá, ó, rodou, criou a migração para mim e a gente vai trabalhar em cima dela agora. Então, nessa que ele criou de produto, ó, ele já criou aqui produtos, ele colocou errado aqui, então vou colocar aqui como produtos. Vou corrigir, tá vendo? Então essa tabela que eu quero, aqui ele tem o ID, tem o nome e tem a descrição. Nota que como eu coloquei produtos, ele automaticamente identificou que eu tenho uma classe chamada produto aqui, ó, e que eu tenho esses atributos. Então ele automaticamente faz isso, gente. Ele é muito inteligente. Olha só que interessante. Ele cria de acordo com os atributos que eu coloquei. Então é isso, você faz a correção aqui na hora, antes de rodar a sua migração, como eu acabei de corrigir, volto aqui, ó, vou dar um play novamente, vou voltar aqui a dar um reload na minha tabela, ó, nas minhas tabelas, vocês vão ver que neste momento eu ainda não tenho a tabela de produtos aqui, tá vendo? E aí eu só vou passar a ter a tabela de produtos quando eu rodar a minha migração. Então, volto aqui novamente, vou lá no meu console e vou rodar a minha migração, ou seja, o update database. Rodando, ele vai aplicar os dados para mim. Aí agora eu venho aqui na minha tabela, mando atualizar e vocês vão ver que agora eu tenho a tabela de produtos, tá vendo? Então mais uma tabela aqui funcionando. Aí agora eu vou rodar aqui o código novamente, lá no meu contexto, para inserir o dado de produto, tá vendo? Tá aqui funcionando também. Então vou dar um play para a gente ver agora se ele vai inserir o registro de Danilo e vai inserir o registro de produto desse contexto aqui, que é o database context que eu acabei de criar. Então ele está tentando rodar aqui o meu código, deixa eu tirar, ó, ele aqui deu um probleminha, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vocês viram que neste caso, ele deu erro, né, um erro diretamente aqui falando, mas esse erro que ele deu, ele fala que ele não conseguiu achar a tabela produtos, ou seja, como eu vi aqui no meu contexto da minha migração e alterei produtos para produtos, ou a forma como ele traduz aqui para o português não vai funcionar. Então o que eu preciso fazer aqui no meu objeto? O que eu preciso falar para o meu objeto? Eu preciso falar para ele
que ele não vai usar uma tabela chamada produtos, ele vai usar uma tabela chamada produtos. Então eu vou vir aqui diretamente no meu objeto, vou pegar aqui o meu próprio objeto e vou falar para ele que eu vou utilizar um contexto de produtos. Então, produtos, ou seja, esta vai ser o nome da minha tabela. E aí eu vou precisar colocar essa assinatura aqui do meu esquema da tabela também, para que ele possa entender que eu quero utilizar produtos e não produtores. Agora, logo após eu fazer isso, se eu tentar rodar ainda a minha aplicação, vamos ver se ela vai funcionar. Vocês vão ver que ela não vai rodar ainda, que ela vai dar erro, ou seja, pedindo ainda migração. Olha lá, ó, falando que eu ainda preciso de migração, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui no meu objeto? Eu preciso voltar no meu objeto e criar uma nova migração. Uma nova migração do quê? De produtos, para que ele possa fazer o rename da minha tabela automaticamente, ok? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou voltar aqui no meu objeto e vou fazer o seguinte, ó. Como eu criei a minha tabela já errada, ou seja, eu vim aqui no meu objeto e criei como produtos, e ele estava aqui como produtos, né? E eu vim aqui, mudei para produtos e mandei rodar, o sistema não conseguiu entender. Ou seja, eu vou voltar para esse jeito como estava aqui, ok? Então, se isso acontecer com vocês, é assim que vocês vão corrigir. Vou renomear aqui também no meu SQL, tá? Então, deixa eu renomear ele aqui também. Ó, vou deixar do jeito que estava aqui, ok? E aí, agora, olha que interessante. Eu vou vir aqui no meu sistema e vou rodar uma nova migração. Só que quando eu rodar essa nova migração de produto, olha que interessante. Ele vai criar aqui, ó, uma nova migração. Só que essa migração que ele cria de produtos, já renomeando para produtos. Ou seja, com esta nova migração, essa daqui que eu criei passa a ser inativa e passa a valer esta outra. Olha lá que legal. Agora vamos rodar aqui o contexto de novo para aplicar os dados na base de dados. Rodando aqui, tá lá, aplicou novamente. Agora eu vou vir aqui na minha base de dados e vou atualizar aqui para a gente ver o que aconteceu. Ó, vou atualizar. Vocês vão ver que agora ó, ele mudou para produtos, tá vendo? E aí agora o sistema começou a entender como produtos. Então se você tiver que colocar o nome da tabela do jeito que você quiser na sua base de dados, no seu modelo, aqui em Table, você vai colocar o nome que você quer da sua tabela. Fazendo isso, o Entity Framework vai conseguir entender o que você quer, ok? Agora quando eu vou rodar aqui o contexto, vocês vão ver que agora ele vai inserir os dois objetos. Vai inserir tanto o cliente quanto o produto na base de dados e assim a gente conclui o que a gente queria. Rodando aqui então novamente, vou clicar com direito aqui no meu produto e vou mandar exibir as linhas. Vocês vão ver que desta vez ele vai mostrar para mim o produto câmera 2x inserido, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como que vocês podem então criar ali o modelo agora utilizando o Entity Framework, como que vocês utilizam a parte de migrations com o Entity Framework, e a gente vai ver mais coisas para frente aqui também, como fazer os relacionamentos, como fazer buscas e tudo mais, tá? Então, ó, olha só, a última coisinha aqui para mostrar para vocês, antes da gente partir, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou comentar essas linhas e vou mostrar a última coisinha aqui bem legal, olha só, eu vou colocar aqui, isso aqui, ó, string, uma string aqui chamada query, e aí esta query eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o entity, na realidade o contexto, ponto, vou colocar aqui clientes, e aí eu quero aqui fazer uma busca. Então olha que ele tem aqui, ó, where, ou seja, aqui eu posso utilizar o lambda para fazer uma busca. Eu coloco aqui, ó, o cliente igual maior, cliente ponto nome, e aí ponto contains, ou seja, eu quero que ele tenha em parte do nome algo chamado Danilo, tá vendo? E aí eu venho e faço isso daqui, ó, ponto to string. Olha que interessante que ele vai retornar aqui para mim. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para ele retornar um to list. Ó, e aí vocês vão ver que ele vai retornar uma lista de dados. Aí eu vou colocar aqui como clientes. E ele também vai entender isso daqui, vai fazer uma conversão e isso daqui vai virar um código SQL que vai buscar lá na base de dados. Olha que interessante isso daqui, ó. Vou rodar para vocês verem. Espera aí. Então, rodando aqui o meu código, ele vai parar no debugger e vocês vão ver as duas informações ali bonitinhas para vocês. Prontinho no debugger aqui. Agora, olha isso, gente. Deixa ele parar aqui para vocês verem. Ó,
o query, olha que legal, ó. Eu vou abrir aqui como texto. Vocês vão ver aqui, ó. Olha que legal. Select, ó, o nome dos dados from tabela. Where, nome, like, Danilo. Tá vendo? Ou seja, ele fez uma query SQL aqui, ó, para conseguir buscar os dados lá na minha tabela de clientes. Ou seja, eu mexi aqui no meu código, eu fiz um código para buscar o que eu queria e ele foi inteligente o suficiente para fazer a query. E quando eu executo esse toList, aí ele vai lá na base de dados e retorna os modelos. Então nessa lista aqui, ó, eu tenho os 8 modelos cadastrados. Aí é somente utilizar esses modelos aqui para fazer o que eu preciso na minha base de dados. Tá vendo? Ó, CPF com 1, esse último aqui deve ter CPF preenchido. Ó, CPF preenchido. Ou seja, bonitinho funcionando aqui dentro do meu contexto, ok? Pessoal, então é isso. Mais uma aula aqui que eu deixo para vocês. Então estudem, faz aí os experimentos de vocês. Na dúvida, me chama para fazer aula particular para poder ajudar você, ok? E continua aí firme, porque eu tenho certeza que essa dica aqui vai ajudar demais vocês, tá bom? Então eu fico por aqui, até mais e até as próximas aulas.